Mi nombre es Teresa Moldealba, eu sou a diretora para América. Selecionar o canal que você deseja ouvir de português. Muito bom dia, eu sou Teresa Moldealba e eu sou a diretora para América Latina e Caribe do Pacto Global das Nações Unidas. Eu quero agradecer por vocês nos acompanharem hoje nessa série especial da academia, uma série regional que está enfocada na resposta do setor privado ao Covid. Essa é a 7ª semana consecutiva na qual estamos apresentando os líderes do Sistema das Nações Unidas, do setor privado e do governo para que nos mostrem a sua perspectiva da sua resposta com relação ao complexo processo de recuperação econômica e social que nós estamos enfrentando. Eu gostaria de apresentar a vocês os 300 participantes que nós temos na sala, os nossos apresentadores desse dia. Nós temos a Alicia Bárcena, que é a secretária-geral adjunta e executiva da Comissão Econômica para América Latina e Caribe, CEPAL. Temos também conosco Luiz Felipe Lopes Calva, subsecretário regional das Nações Unidas e diretor regional para América Latina e Caribe, do PNUD. Raul Alemã, que é o presidente do Banco Geral, o banco mais importante do Panamá, com presença na América Central, signatário do Pacto Global desde 2001, e Thomas Keller, gerente-geral de Colbún, uma das principais empresas geradoras elétricas do Chile e membro do Pacto Global desde 2018. Nos momentos de crise, os princípios do Pacto Global das Nações Unidas são mais importantes do que nunca, para garantir que a resposta do setor privado seja através da lente dos direitos humanos, de um trabalho decente, de proteção do meio ambiente e anticorrupção. Na América Latina, nós temos 14 redes do Pacto Global e já trabalhamos com as 2.000 empresas que são parte dessa nossa iniciativa, articulando tantas conversas dentro do setor privado como iniciativas concretas de apoio aos governos a nível global e estatal. Dessa forma, como colaboração e sinergia com o Sistema das Nações Unidas. A primeira resposta do setor privado é garantir a saúde e a segurança dos seus trabalhadores. E a segunda é o apoio nos temas de logística, de fornecimento de materiais e equipamento sanitário. E a terceira ação do setor privado, e o setor privado tem feito, é de solidariedade e apoio, tanto aos seus clientes, como também às suas comunidades e às populações vulneráveis dos nossos países. De tudo isso, nós vamos escutar um pouco com exemplos do Banco Geral e Colbún. E eu quero destacar aqui o compromisso do setor privado com os 10 princípios do Pacto Global. Esse compromisso foi fundamental para a resposta que temos tido. E também no enfoque de sustentabilidade, será ainda mais essencial no processo tão complexo que nós vamos enfrentar de recuperação. Hoje, nós vamos poder escutar, junto com os mais altos representantes da CEPAL e do PNUD para a América Latina, quais são os principais impactos econômicos, sociais e ambientais na região e os desafios que nós teremos nesse processo de recuperação. Então, dessa forma, com essa introdução, que eu espero que tenha sido um panorama do que vamos ter, começaremos essa conversa, onde eu já lanço uma pergunta para o grupo, para os 4 participantes. Gostaria que essa discussão comece para que vocês falem a partir da perspectiva das suas organizações. Qual é a reflexão que vocês têm sobre essa crise e o impacto que está acontecendo no seu país e na sua região? Alicia, eu gostaria de passar a palavra a você, primeiramente, em nome da CEPAL. Muito obrigada, Teresa. Obrigado pelo convite a esse grande evento, que eu acredito que é muito importante, porque, na verdade, eu acredito que estamos enfrentando uma situação que nós nunca tínhamos vivido, um estado de quarentena global. E nunca pensamos que seria tão veloz a instalação disso nesse
estado de exceção sanitária, onde todos os estados, quase um terço da humanidade, está em confinamento em diferentes momentos, obviamente, mas é isso que está acontecendo. E essa crise alcança todos nós. Não é uma crise bancária, é uma crise de saúde das pessoas. E isso nunca tinha acontecido antes, pelo menos nesse século. A verdade é que nesse momento, temos que entender o Estado, que tem tido um papel protagonista, e também as empresas, que têm um papel essencial, principalmente porque os impactos da pandemia, e principalmente para proteger duas coisas. Por um lado, a saúde, e por outro, a economia também. E esse delicado equilíbrio que vamos ter que passar durante essa pandemia nos próximos 6 meses ou talvez até um ano, assim, enquanto nós não temos uma vacina, temos que aprender a trabalhar de uma maneira muito diferente. Desde a perspectiva da CEPAL, nós criamos um observatório Covid-19, onde nós estamos vendo todas as medidas tomadas nos vários países, social e econômica, na saúde e principalmente fiscal também, obviamente, mas temos até uma parte que vamos trabalhar, que são os gêneros, e outra que brevemente vamos começar, que é das empresas. Queremos informações de vocês também, para poder ver o que as empresas estão fazendo desde os seus próprios esforços. Mas será uma contração econômica a maior de todas, desde 1914, na verdade 1930, porque menos 5,3% de queda do PIB de todos os países, que é o que a CEPAL está projetando, e a commodity também, que teremos um problema de exportação de uma queda de menos 15%, pelo menos isso. Então, é algo muito sério. A ruptura das cadeias globais de valor, que tem afetado fortemente a indústria, de forma muito importante, como a indústria automotiva do México ou do Brasil, que ficou sem materiais específicos. Mas o rompimento dessa cadeia de valor nos mostra que a pandemia nos força a criar uma nova geografia econômica, mais regional talvez, e que esse estoque zero que nós tivemos nos anos anteriores provavelmente vai mudar. E a região terá também um impacto devido à diminuição dos imigrantes. Até que aumentou no México, curiosamente, mas a gente acha que vai ter uma diminuição. Além disso, o turismo será uma das setores mais afetados, principalmente no Caribe. E para terminar essa primeira intervenção, eu quero comentar que o desemprego na região está estimado em um crescimento de 3,4%, ou seja, serão 12 milhões de desempregados a mais, com um impacto severo na pobreza, que aumentará para 30 milhões de pessoas. E ao redor de 16 milhões de pessoas numa pobreza extrema, ou seja, a região que tinha já conseguido um extrato médio, agora vai ter um retrocesso muito importante. E se nós não tomarmos medidas urgentes, provavelmente teremos um retrocesso de até 13 anos em termos sociais. Hoje eu vou apresentar um programa mais tarde, que é uma avaliação do impacto global na região. O último ponto é que os países em que os estados têm tentado tomar medidas potentes, aqui no Chile, de mais de 5,5% do PIB, no Peru 12%, apoiando as empresas com créditos mais baratos. E o que me preocupa é que nós não sabemos a duração dessa crise. E esse salva-vidas aí de 3 meses, 6 meses, às vezes vai se transformar num salva-vidas para a vida, porque não sabemos o tempo que vai durar. E isso é algo que precisamos pensar, o mercado e a sociedade, gerando um pacto diferente com relação ao futuro. Os estados estão chegando no limite do seu orçamento fiscal e terão que buscar linhas de crédito, como já tem feito 11 países diante do Fundo Monetário Internacional, ou procurando créditos de concessão. A América Central está pedindo que seja postergado o pagamento até mais para frente. Tereza, essa é só uma visão geral do que está acontecendo. Muito bem, muito obrigado. É assim, essa busca de um equilíbrio da saúde e da economia é algo muito complexo. Luiz Felipe, muito obrigado. Primeiramente, é um privilégio estar nesse evento, devido a esse público maravilhoso e também aos nossos colegas
que estão palestrando. Essa é uma oportunidade incrível. Eu gostaria de comentar, como a Alicia também disse, a América Latina tem trabalhado nos últimos anos para deixar de ser não somente uma região de renda média, mas para que possa se transformar numa classe média. E não chegamos nisso. A América Latina chega nessa crise com um crescimento medíocre, com alto nível de desigualdade e altos níveis de população vulnerável. E não só isso, caracterizado por uma diminuição de uma confiança nos governos. E é assim que nós chegamos nessa crise. E essa crise afeta esses temas estruturais, interage com esses elementos estruturais, provocando uma situação muito complexa, como a Alice comentou. Um ponto importante que eu acho que precisamos considerar quando falamos dessa crise com relação a outras que tivemos, quando nós falamos de eventos climáticos extremos, terremotos, a gente vê crises que destroem o capital físico, mas que não toca, geralmente, o capital humano. Então, o capital financeiro e humano dá respostas para a reconstrução do capital físico. Mas essa crise está destruindo o capital humano. Ela ataca o sistema de saúde. Temos 180 países no mundo com sistemas educacionais fechados. Essa é uma crise diferente, na qual deveremos ter uma opção onde o setor privado tem um papel central. E, além disso, precisamos pensar na transição para a normalidade, não? Para que possamos ter uma economia mais produtiva, inclusiva e, ao mesmo tempo, que seja feito com uma reconstrução da confiança nos governos. E o setor privado provavelmente vai ser um motor dessa recuperação. Esse elemento é muito importante. Essa responsabilidade que nos tem sido dada pelo secretário-geral nos termos dos aspectos técnicos da recuperação econômica. Estamos trabalhando e depois vamos falar um pouco mais disso. Mas essa é a caracterização que eu deveria dar a vocês com relação a esse momento. Muito obrigada, Alice e Luiz Felipe, por nos dar essa visão regional. E eu gostaria agora de passar para o mundo empresarial. Raul Alemão, que nos conta um pouco da perspectiva do setor financeiro, como está sendo vista essa situação. Muito obrigada, Tereza, e a todos os participantes. Muito bom dia. E eu gostaria de comentar, desde o ponto de vista governamental, o Panamá tem atuado muito diligentemente, o governo foi muito rápido nas suas tomadas de decisões, principalmente no tema da saúde, que é o que é importante. O secretário da Emergência Nacional e os ministérios, como o Ministério da Saúde, com base na informação dada a eles pelos médicos e especialistas em saúde, o governo começou a tomar decisões que têm a ver com esses temas econômicos também. Nesse sentido, temos objetivos claros para a população, para sairmos desse estado de emergência e confinamento, que é o objetivo que nós temos diariamente para achatar essa curva. E, além disso, ter capacidade de ventiladores e leitos nos hospitais e de cuidados intensivos. Então, à medida que nós vamos conseguindo esses objetivos, o governo já vai tomando uma posição de pensar numa forma organizada de terminar com algumas restrições que foram apresentadas no dia de ontem. Diferentes horas e, dependendo do tempo, nós estamos vendo o que deve ser feito de toda essa incerteza do caminho que será tomado. Além disso, diferentemente dos outros países da região, o Panamá não tem um banco central, uma moeda central. Nós usamos o dólar como moeda. Então, através de regulamentos e experiências anteriores, experiências financeiras não desse tipo, obviamente, mas ter um banco no Panamá com altos níveis de liquidez e capital.
nós não temos uma janela, então, nesse sentido, o governo foi muito proativo e tem negociado uma linha de crédito importante que soma 4 bilhões de dólares, 4 bilhões e meio de dólares, que estão sendo utilizados para atacar o tema da saúde e, posteriormente, também trabalhar os temas relacionados aos apoios que podem ser dados através do sistema financeiro. Como reflexão final, nessa introdução, eu gostaria de mencionar que este é um tema que tem trazido à frente de todos a solidariedade, os governos, as empresas. A única coisa que nós escutamos é que precisamos ser solidários. Mas eu acredito que ser solidários não é fácil. Ser solidário implica que devemos ter um grande desprendimento em benefício daqueles que mais necessitam. E os que mais necessitam hoje são muitos, na verdade, porque isso tem um impacto social enorme. E as empresas, na verdade, para as empresas, a solidariedade significa que eles devem manter os cargos e os trabalhos, mesmo quando eles não têm ingressos, não têm entradas. E a gente fala isso como se fosse fácil. E eles pensam, mas o que fazer? E a solidariedade também é que aqueles que podem pagar os sistemas bancários devem pagar, não é porque existe uma moratória de pagamentos, então eu não vou pagar. E, por fim, a solidariedade engloba muitas coisas que realmente, hoje em dia, deve aflorar, florescer nas sociedades para poder enfrentar essa crise de uma forma mais positiva. Desde essa perspectiva, nós vemos que as empresas e os bancos e todos os empresários da região devem entender que a solidariedade não é somente fazer algo por mim, mas algo que realmente implica desprendimento e que envolve um grande sacrifício. Raul, você fez a introdução de um conflito muito interessante e eu gostaria de saber qual é a perspectiva que o Thomas pode nos trazer desde o Chile. Muito obrigado, primeiramente, por esse convite para esse fórum. Eu me sinto muito honrado em compartilhar este momento com palestrantes tão importantes como vocês que estão nos acompanhando neste dia. Para uma reflexão inicial, eu queria expressar 3 ideias básicas. Nós estamos vivendo um momento excepcional na história moderna, que requer medidas e enfoques excepcionais também, onde além do impacto imediato e óbvio, também devemos aprender a viver em níveis de incertezas e volatilidade por muito tempo. E isso me leva a uma segunda reflexão, a necessidade de ser muito humildes e reflexivos nesse processo. Ninguém tem todas as respostas aqui, ninguém sabe como isso vai terminar. E, por isso, todos nós, trabalhadores em empresas e governos, vamos precisar transitar, como já fizemos, por um caminho de ajustes e aprendizado. E isso continuará sendo assim por um bom tempo. Minha terceira reflexão, que é a que toca a mim mais diretamente, é o setor empresarial. Existem algumas empresas muito focadas nesse processo de diferentes setores e muitos nós não vamos continuar existindo se continuar assim para os próximos meses. No Chile, o que eu conheço mais de perto, existe uma resposta muito contundente e consistente que vem de parte de muitas empresas. Um exemplo disso é todas as empresas que estão vinculadas aos serviços básicos, como água, gás, telecomunicações, eletricidade, etc., que estão disponíveis para postergar ou protelar as cobranças sem cortá-los, cortar esses serviços. Outro exemplo também no Chile é o setor bancário, que também flexibilizou as cobranças dos créditos e também
flexibilizou as suas condições comerciais. A primeira face dessa resposta tem a ver com os trabalhadores, quando era possível fazer um home office, ou várias outras medidas especiais, como tem sido feita nos setores de indústria crítica. Mas outras empresas nessa crise também têm saído a trabalhar, colaborando junto com seus grupos de interesse, flexibilizando as condições aos seus clientes e também diminuindo os pagamentos ou o prazo de pagamento dos seus fornecedores e também colocando à disposição as suas capacidades, ajudando as comunidades ou os grupos mais vulneráveis. E essas capacidades implicam também aportar recursos monetários, como aconteceu no Chile, com o Fundo Privado de Emergência, que foi criado para a saúde, com a Confederação de Indústria e Comércio, uma iniciativa que Colbul também fez parte e que aporta de uma maneira importante. Mas não se trata só de dinheiro, mas as capacidades de infraestrutura, de pessoal, de mobilização, de coordenação que existe no setor privado e que está à disposição dessa crise. Então, esse é o caso da Colbul. Mas também foi feito em várias outras empresas que, articulando diferentes tipos de respostas, empresas, por exemplo, que fabricam máscaras ou álcool em gel, ou que colocaram o serviço de transporte a favor de trabalhadores, principalmente da saúde, empresas que diminuíram as condições de pagamento ou melhoraram as condições de pagamento. Então, existe essa segunda dimensão que mostra que as empresas grandes, médias e pequenas têm um papel público que, nos tempos atuais, lhes deixa em muita evidência. Muito obrigado, Thomas. Muito obrigada, Thomas. Eu fico aqui com vários comentários. Você falou sobre a incerteza e também a instrução de capital humano, solidariedade, em ser humildes, flexíveis. E talvez essa última frase do papel público das empresas tenha a ver com o que nós estamos falando agora, que é a conexão que nós queremos gerar. E eu gostaria, então, de fazer algumas perguntas breves, infelizmente. Alicia, a CEPAL fez duas publicações, dois relatórios de impacto econômico da Covid e está lançando um observatório de Covid-19. Você pode comentar um pouco, depois de toda essa introdução, o que você acha? O que você quer nos compartilhar dos temas mais em destaque e que impactam principalmente o setor privado? Claro, Tereza, com prazer. Bom, o primeiro ponto, como o Luiz Felipe comentou, essa crise nos mostra uma série de problemas estruturais, com sistemas muito fragmentados de saúde e proteção social. E devemos entender que, como disse Ramon, esse é um fato social total, onde a maior vulnerabilidade está justamente no capital humano, na saúde, nos ingressos, nas capacidades, e por isso devemos tratar dessa forma. Eu quero comentar que um dos problemas que nós estamos enfrentando na região é que 65% dos trabalhadores ou da população economicamente ativa não está afiliado a nenhum sistema de saúde. Desde o mais pobre, 48% da população média, 58% está fora do sistema de pensão e 53% dos trabalhadores informais não conta com nenhum tipo de proteção social. Então, eu acredito que o que nós temos que olhar, e as empresas que estão fazendo, e tem sido muito interessante, é trabalhar especialmente com o setor de serviços, que está totalmente parado. Outros setores estão trabalhando. As empresas digitais são os grandes ganhadores, porque quase todos nós, ou que têm conectividade, estão trabalhando de home office ou trabalhando com educação à distância, mas sem dúvida, há outras que estão tendo problemas muito sérios. E eu acredito que as empresas, o que devem pensar em conjunto é o que é o melhor que pode ser feito para proteger a força laboral, que é a que estamos perdendo. Além disso, tem algumas empresas, como o Tomás falou, que são muito interessantes. No Chile, por exemplo, temos
algumas empresas que estão trazendo equipamento médico. Essa região só produz 4% dos medicamentos e equipamentos médicos, somente 4%. O restante é importado. Então, a indústria privada tem ajudado muito no Chile, trabalhando, fabricando álcool em gel, outras estão que fabricavam perfumes, estão trabalhando com álcool em gel, ou que trabalhavam fabricando motores automotivos, estão fabricando ventiladores. Então, isso é algo que nos mostra como podemos avançar. E a verdade é que essa crise, que está qualificada com uma grande incerteza, nos leva a pensar, principalmente, não só nos ingressos, nas entradas básicas de emergência. Nós temos o ingresso básico de emergência, que é o IB, que deve ser equivalente a uma linha de pobreza e que cobre especialmente os setores mais pobres. E aí sim, estou falando agora de 215 milhões de pessoas. Por que nós precisamos proteger as entradas dessas pessoas? É porque as empresas vão ter muito dificuldade em se reativar. Precisamos proteger o seu capital e as suas capacidades produtivas. E vai ser muito difícil ter uma oferta e demanda como nós conhecíamos antes. Todos nós vamos ter que entrar num acordo para saber como conseguir essa reconversão produtiva. E aqui eu termino com uma ideia que eu acredito realmente que devemos voltar a olhar para a integração regional. Essa região tem grandes complementariedades e o mundo inteiro vai estar regionalizando. É isso que eu acredito, vai estar se regionalizando. A Europa vai estar olhando para si mesma, a Ásia da mesma forma, e nós também devemos buscar uma cooperação intrarregional. As empresas que mais devem ser apoiadas, eu acredito que são as pequenas e médias empresas, sem nenhuma dúvida. Estamos preocupadas com as grandes empresas também, que está se respaldando na lei de empregos e que está pegando muito mal para a sociedade, não? Então, precisamos ter critérios para saber quais são as empresas estratégicas e que vão nos ajudar a reabrir a economia com um olhar diferente, de maior sustentabilidade, que gera mais emprego. Estamos estudando isso e vamos apresentar isso no próximo relatório, analisando os setores da América Latina que podem ajudar a reativar os mercados. E, obviamente, o setor energético, não? Que tem aí os setores básicos, sem nenhuma dúvida, colaborando com o setor privado, que vai ser muito importante. Sim, todo esse conceito de reconversão produtiva vai ser algo muito transgressor esse salário básico de emergência, principalmente para saber quem é que paga e por quanto tempo, não? Porque eu acredito que muitos vão para o setor privado pensando nisso. Então eu quero comentar uma coisa muito rápida. Essa região tem uma evasão fiscal de 6,3% do PIB atual. E esse salário básico cidadão custa 1,1% do PIB, mais ou menos. Então, pensa na evasão fiscal e renúncia tributária. Se nós falamos desse fundo, vai por esse caminho. Não financiar esse salário básico é um grande erro, porque a situação da população é muito grave. Adorei, muito bom. A realidade é que o dinheiro existe, não? Está aí. Não é que não existe dinheiro. Luiz Felipe, essa pandemia provocou uma mudança no trabalho das Nações Unidas na região. E isso é pouco conhecido. Eu gostaria de ter essa oportunidade de compartilhar aqui sobre esse tema. Essa mudança, essa pandemia, significa um ajuste nas cooperações. Existe um novo marco socioeconômico de resposta ao Covid. Eu gostaria que você nos indicasse o que significa isso a nível prático para a região e como estamos abrindo os espaços de colaboração com o setor privado da forma mais prática possível. Muito obrigada mais uma vez. Eu acho que algo muito concreto que estamos vendo é esse sistema. Essa crise é uma oportunidade para que o sistema demonstre que depois da reforma orçamentária que foi aceita, temos um sistema que pode funcionar de maneira mais coerente.
Nesse sentido, é uma oportunidade. Existem 3 pilares básicos que foi proposto. Na parte humanitária, passa obrigatoriamente pelas agências humanitárias, saúde, também pela Organização Pan-Americana de Saúde e na parte socioeconômica. Tudo isso sob a coordenação dos coordenadores residentes e, obviamente, a nível regional, estamos nos mobilizando com o CEPAL e PND, uma plataforma de colaboração regional. Então, além de falar das estruturas, queremos falar de um sistema coerente que responda às perguntas da sociedade em geral, para que seja mais efetiva. Que tipo de perguntas? Financiamento. Financiamento, como foi falado, precisamos do financiamento, os países estão se aproximando dos fundos de contingência do FMI, mas não existem programas com FMI de stand-by. Em parte porque existem perguntas que estão ainda em discussão interna sobre a temporalidade dessas medidas e quais são os planos que podem acontecer realmente em 1 ano e meio, 2 anos, que sejam financiáveis desde o ponto de vista fiscal. E essa pergunta é muito importante para dar um sinal aos mercados. É uma resposta socialmente responsável, mas também com uma visão financeiramente responsável, e esse é um tema central. A nível privado, é muito importante pensar nos bancos centrais, como provavelmente o Raul estará de acordo. Isso vai começar a refletir nos folhas de pagamento das empresas e bancos. Precisamos de linhas de pagamento que tenham garantia dos bancos centrais e os efeitos das intervenções serão muito importantes, mais limitados do que os tradicionais que temos. Por isso, a política monetária tem um papel importante. E tudo isso para dizer que, como sistemas, estamos tentando participar desse diálogo e alguns princípios básicos que temos, que o setor privado pode participar para voltar à normalidade. Como nós falamos, a ação climática, como nós, com o setor energético, podemos gerar um motor de recuperação com uma visão de mais sustentabilidade. No investimento público em cuidados, é evidente que nessa crise temos de forma muito importante o sistema de cuidados nos lares e a rentabilidade que isso pode trazer. Pela crise e a desigualdade já pré-existente, tem uma educação à distância e até pela televisão e rádio em zonas muito pobres. E o setor privado pode ter um papel muito importante nesse ponto. Vamos construir um espaço de maior coletividade, como já vimos, mas nesse espaço, essa ação das televisões e das rádios tem um papel importante. Então, o setor privado, através de financiamento e setores concretos, pode ter um papel importante. E eu insisto, com uma visão macroeconômica e com qualidade financeira. Muito bem. Thomas, eu adoraria que você pudesse comentar. Por um lado, você lidera uma importante empresa de geração, não tem um trabalho com a cadeia de fornecimento. E o que a Cobul tem feito com ações específicas? E também gostaria que você falasse dessa dimensão que o Luiz Felipe trouxe a nós sobre o setor energético e a ação climática. Quais oportunidades poderiam existir nesse âmbito? Obrigado. Cobul tem uma história de presença e relacionamento nas comunidades onde estão as nossas sucursais, nossas filiais. Temos equipes que estão aí há muito tempo interagindo com os conselhos de vizinhos e outras associações. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi conversar com essas associações, com os serviços de saúde regionais e os governos também, para saber quais eram as suas necessidades e como nós, como empresa, poderíamos ajudar. A partir desse diagnóstico inicial, dependendo das necessidades de cada uma dessas regiões, poderíamos atuar.
Em alguns casos, nós demos recursos para os turnos extras do pessoal de saúde, horas extras que eles faziam, ou dando máscaras ou outros elementos de proteção. Em outros casos, nós aproveitamos também o nossa estrutura territorial. Então, para que nós pudéssemos ter aí costureiras fazendo máscaras, ou através das nossas redes digitais, pudéssemos ajudar com programas, ou também programas de saneamento, sanitização. Então, o que mais importante até do que ajudar financeiramente, era essa capacidade de empatizar e conectar-nos com essas necessidades locais. Esse foi um dos nossos mais importantes processos de aprendizado como empresa, implantar esforços adicionais de entendimento e conexão, tendo empatia com as comunidades locais. Em tempos de crises como as que temos, é importante que o dinamismo do setor privado seja capaz de colaborar com o setor público. E eu também gostaria de dizer que os custos dessa crise devem ser tratados com todos aqueles que têm a possibilidade de fazê-lo. O Estado com as suas capacidades, as empresas com seu dinamismo e também as pessoas com as suas responsabilidades. O que tem sido feito em todos esses âmbitos, existem algumas falhas nos diferentes lugares, não? Então, não é tempo agora de levantar problemas políticos e econômicos dessa situação, mas nos unir realmente de forma generosa para enfrentar essa crise que está golpeando a todos nós, dando a oportunidade, então, de construir uma sociedade mais conectada e mais solidária também. Com relação à oportunidade que existe de representação para o setor elétrico e a crise climática que nos obriga a essa contingência, sem nenhuma dúvida, o papel do setor elétrico é fundamental. Uma sociedade mais intensiva no uso de consumo de eletricidade vai ser uma sociedade também mais resiliente às mudanças climáticas. No Chile, nós estamos agora num programa muito agressivo, substituindo as fontes de geração térmica por fontes de energia limpa e renovável, como a energia hidrelétrica ou solar e a eólica. Num programa muito agressivo, realmente, para que, na verdade, até 2050, nós estejamos totalmente convertidos a uma matriz energética de geração de energia com fontes limpas. Não podemos esquecer disso, não é mesmo? Como indústria, estamos trabalhando de forma muito potente nessa transição, como foi falado, não podemos esquecer disso. Temos uma resposta pendente nesse âmbito da ação social também. Muito obrigado, Thomas. Raul, nesses tempos de crise, a liderança e a tomada de decisão é especialmente crítica. Como a visão de sustentabilidade tem ajudado a enfrentar essa crise? Bom, eu posso te dizer, Teresa, e público em geral presente, as empresas que acreditam na sustentabilidade basicamente têm uma grande vantagem competitiva nas situações que estamos vivendo agora. E isso acontece porque no seu DNA, na sua forma de atuar, tem um aspecto fundamental, que é pensamos numa visão de longo prazo e não de uma visão de curto prazo. Isso implica que a nossa forma de atuar, evidentemente, não está enfocada nos resultados financeiros desse ano, mas qual é o impacto que nós vamos ter na sociedade. E uma visão a longo prazo. Além disso, temos, claro, o nosso papel em todas as partes relacionadas, que inclui os clientes e colaboradores e fornecedores, e comunidade, etc. Então, essa visão, nós tínhamos planos de contingência, de continuar nos negócios, conversávamos todo o tempo, porque colocar isso
trabalhar na saúde dos nossos colaboradores. São 4.500 colaboradores que estão trabalhando fisicamente. A maioria está em filiais, com 800 pessoas mais ou menos. 1.800 pessoas estão trabalhando com home office e 2.600 estão em férias neste momento. Então, tratar da saúde dos nossos colaboradores de forma rápida era algo que nós já estávamos preparados. Não tão preparados como um tema como esse que nós tivemos, mas tínhamos já algumas ações na manga para ser tomadas já imediatamente. Tomamos uma decisão que eu acredito que teve um grande impacto. Nós garantimos a todos os nossos colaboradores que teriam o seu cargo, não vão perder o seu trabalho, o seu emprego por causa dessa crise. Isso criou, então, uma grande satisfação por parte deles, porque garantimos os seus empregos, porque as entradas familiares e a quantidade de pessoas que estão ficando desempregadas é altíssimo, e eles sabendo que o seu emprego estava garantido, o seu salário, foi então assim uma mensagem de solidariedade importante para os nossos colaboradores. Por outro lado, as empresas que trabalham com sustentabilidade fizeram alianças rápidas. Nós rapidamente fizemos parcerias com fundos reguladores, com autoridades do governo, com fundos bancários, nos dando ferramentas para apoiar as pessoas na monetização de crédito, as moratórias que nós estamos trabalhando também. Além disso, além da fundação que nós temos na nossa organização, nós fizemos parcerias para ter mais saúde e alimentação. Fizemos parcerias imediatamente com o Banco de Alimentos do Panamá e com a Câmara Panamenha de Desenvolvimento Social. E agora, basicamente, estamos dentro de um programa de alimentos a mais de 30.000 pessoas. E todos os meses, usamos nossos recursos de voluntários que estão trabalhando e também com recursos de outras empresas que nós trouxemos para essa parceria. E, ao mesmo tempo, com relação à saúde, trabalhamos diretamente com um instituto no Panamá que toma as decisões das provas que devem ser feitas, testes que devem ser feitos, tipos de testes que devem ser feitos, realizando também com terceiros e também com nossos clientes algumas parcerias para poder colaborar com esse instituto. Então, a solidariedade, dessa forma, nos mostra algo que nos ajuda tudo o que está acontecendo nesse dia. São parcerias rápidas que nos fazem entender o que é necessário ser feito e os sacrifícios que devem ser feitos. E também nos permite ter uma relação entre os governos, os stakeholders e todas as pessoas envolvidas nesse tema, levando soluções o mais rápido possível em algo que é um tema tremendamente complexo. Obrigado, Raul. Eu quero pedir então à Alicia que fale um pouco de como essa crise está atacando as mulheres de forma desproporcional, não? Os impactos do Covid se veem, vemos uma alta probabilidade de que as mulheres trabalhem em empregos informais e inseguros ou com pagamento pior. Então, como o setor privado pode apoiar para que as mulheres tenham uma diminuição dessa desproporção e que tenham um papel importante nos trabalhos realizados? Sim, Tereza, esse é um trabalho que nós estamos fazendo em conjunto com a ONU Mulheres e tivemos reuniões com as ministras das mulheres de toda a região e temos parcerias interessantes até com a vice-presidente da Colômbia para poder atuar. E o convite ao setor privado é muito importante, porque efetivamente vemos que tem um aumento da violência intrafamiliar e precisamos que as empresas nos ajudem colocando linhas de emergência para detectar, prevenir e até atender esse tipo de situações.
nos lares onde isso tem aumentado muitíssimo. Além disso, a concentração do trabalho feminino nos 4 setores. As mulheres estão aí em 78% em serviços sociais, comércio, armazenamento, comunicação, em alguns casos, transporte. E 78% das mulheres estão aí ocupadas. E como vamos proteger os empregos? Ainda mais quando temos hoje uma sobrecarga tremenda de trabalho não remunerado nos lares, porque são elas que estão aí encarregadas da educação à distância, coordenando a casa, não tem ajuda, porque efetivamente, devido à contenção, não tem nenhuma ajuda e muitas delas nem podem financiar alguma ajuda. Então, o setor está altamente afetado. O turismo, por exemplo, 70% das mulheres na verdade, 70% da força laboral é de mulheres no turismo. Então, elas são chamadas a apoiar aí. Outro grande ponto são as trabalhadoras domésticas, que não têm nenhuma pensão social, segurança social. Então, o que pode ser feito aí? As empresas podem ajudar muito a identificar quais são as mulheres na sua força laboral e oferecer ajuda a elas, gerando também um pouco do que aquilo que Raul falou, que é essa noção de que nós estamos cuidando do seu emprego, pelo menos até o final de 2020. Essa é uma medida muito importante e que ajuda a que as mulheres possam ter mais segurança. Obviamente, garantir o salário das mulheres, porque são elas que muitas vezes estão aí tomando a frente dos lares, é muito importante. Além disso, temos as mulheres migrantes, não? As mulheres migrantes que estão fazendo trabalhos de cuidado. Essa economia do cuidado é uma área que precisamos trabalhar de maneira mais empresarial e não tão informal, não? Nós estamos nesse caminho, as populações estão envelhecendo e vamos precisar de uma economia de cuidado. No setor da saúde, mais de 70% do setor da saúde vem de mulheres e elas são as mais afetadas. No Chile, por exemplo, as mortes que nós vemos são fundamentalmente de mulheres. Então, como vamos fazer para, de acordo com a desigualdade de gênero que vemos, como vamos equilibrar um pouco? E isso será altamente importante. Obrigada, Elícia. E essa perspectiva geral é muito importante. A violência intrafamiliar, na verdade, existe até um trabalho muito forte nas redes de impacto global, junto com as mulheres, no tema de incorporação da mulher e nos temas de violência, todos esses aspectos estão aí para gerar essa equidade, não? Luiz Felipe, o secretário-geral das Nações Unidas pediu que o governo, as empresas e a sociedade civil trabalhem junto para trabalhar na crise, não? Como as empresas podem apoiar os esforços das Nações Unidas? Obrigado. Eu poderia comentar sobre apoiar o esforço das Nações Unidas, fazendo uma coalizão, apoiando o esforço das sociedades que são lideradas pelos governos, onde o setor privado tem um papel central. Essa responsabilidade socioeconômica diante da crise, e um dos setores principais é o setor privado. Obviamente, sempre o governo está aí como o motorista desse carro-chefe. Algo que foi falado antes, nós estamos num contexto de não normalidade e continue insistindo que queremos controlar uma crise de saúde. Temos um problema de não saber qual é a capacidade de provas que temos, de testes que temos. Fazer poucos testes não nos dá a magnitude do problema. Então, temos um contexto aí de muita incerteza. Como continuar trabalhando para transformar essa incerteza em risco? É melhor
para então poder trabalhar com alguns cenários, designando algumas comunidades onde há uma probabilidade de atendimento especial, trabalhando nisso de forma conjunta. E nesse ponto, o papel das empresas é central, tendo uma interconexão com o setor interamericano em termos de economia e educação. E eu insisto também que o Estado na América Latina tem muitos dos seus serviços sociais e das respostas locais baseado num trabalho que nós vemos na PNUD, que é de proteção social de pessoa a pessoa. São essas estruturas de aproximação. E o Estado consegue abarcar tudo isso, consegue trabalhar com tudo isso, mas as empresas trabalham na comunidade, conectando os empregados, aqueles que fornecem insumos, ou que financiam, ou os que consumem. Então, a empresa acaba se transformando numa estrutura de aproximação que tem um papel importantíssimo, inclusive para transmitir informação, com o apoio correto da sociedade, através de designar dinheiro público, oferecendo o que é necessário. Então, as empresas, principalmente as que estão comprometidas socialmente, que são essas com as quais estamos conversando atualmente, junto dessas estruturas de conexão, são um braço a mais para o Estado. Isso, para nós, como Nações Unidas, é um elemento central. E é assim como nós vemos o setor privado, que tem esse macrofinanciamento e essas estruturas de aproximação, que é desde onde podemos construir essa nova normalidade. Obrigada, Luiz Felipe. Raul, muitas companhias têm dado um passo além para apoiar os seus trabalhadores e comunidades. Como nós falamos antes, o setor bancário ofereceu no Panamá uma moratória de 9 meses para as pessoas que foram afetadas. Vocês podem nos dar alguns exemplos do que está sendo feito no Banco Geral para mitigar o efeito da crise e como tenta proteger os trabalhadores e os clientes e as comunidades? Originalmente, de mãos dadas do regulador, temos uma série de regulamentos, na verdade, série de ferramentas no setor bancário, com um acordo que nos permite modificar os créditos dentro de um espaço de 4 meses. Nesse momento, temos como oferecer crédito às pessoas impactadas pela Covid e a associação bancária, nas reuniões que nós tivemos, comentamos que era mais fácil, ao invés de ver caso a caso, principalmente da área de consumo, fazer uma moratória geral para todos. E aqueles que não estavam aí voluntariamente podem pagar as suas obrigações. E nós fizemos assim nos primeiros 3 meses, pedimos para que quem pudesse pagar, já pagasse, e posteriormente, como é um tema de incerteza, até que as empresas não voltem a gerar ou trabalhar normalmente, nós propusemos então ao governo que era mais fácil dar 9 meses a mais para os clientes pagarem, para que eles pudessem ter um tempo adequado até dezembro de trabalhar nos seus diferentes casos, entre as pessoas que estavam sendo afetadas pelo Covid, trabalhando cada uma delas, suas situações pessoais, entendendo como podemos restabelecer suas formas de pagamento e ajudá-los. Então, até o momento, qual é o impacto que isso teve? Nós tivemos a suspensão de pagamento mínimo dos cartões de crédito de vários clientes. Mais de 35 mil clientes estamos tratando de forma pessoal os seus casos. Mais de 60 mil clientes estamos trabalhando com empréstimos residenciais. E essa
protelação do pago mostra que aqueles clientes que podem pagar continuam pagando, pagam ao banco, e aqueles que não podem pagar porque perderam seu salário, nós estamos basicamente entrando em contato com eles para que nos próximos meses possamos fazer uma adequação dos seus créditos. Essas são medidas importantes para realmente poder reativar a economia. E para isso, o papel do banco vai ser fundamental, porque nós somos a via de chegada desses recursos aos clientes. Então, precisamos ter muito apoio do governo e dos reguladores para ter programas, então, que atendam principalmente a micro e a pequena empresa, como eu acho, não? Gerando emprego às pessoas que estão mais marginalizadas nesse tema. Desculpa, Raul, por te interromper, mas como estamos chegando no final, eu gostaria de introduzir uma das perguntas, das mais importantes que estão sendo lançadas no nosso Q&A. Queria destacar um pouco a parte empresarial. O consumidor, nós damos a moratória, mas e a empresa? Qual é o tipo de apoio que o setor financeiro está oferecendo às empresas e que vá adiante nessa curva que, pelo menos no Panamá, parece começar a haver uma reentrada no sistema? Dependendo da situação da empresa e os apoios que temos, eles chegam a um atraso dos pagamentos, jogamos para mais para frente. Dependendo do tema, pode ser que a gente tenha como atrasar os juros que seriam pagos, colocamos mais para frente, ampliamos os prazos, essa é uma outra modalidade. Mas, enfim, cada empresa é diferente, dependendo do setor em que ela está. Se está num setor, como nós falamos antes, uma indústria hoteleira que não tem nada, não está recebendo nenhum hóspede nos seus hotéis, é uma situação diferente de uma empresa que está vendendo online ou que tem algum outro tipo de entradas, não? Então, dependendo do tipo da indústria que está, qual a indústria que está localizada, nós vamos trabalhar de outra forma. Isso nos permite, então, ter uma conversa direta com os clientes na parte empresarial, entendendo quais são as suas projeções, quais são os temas e os aspectos da sua relação com o banco, o que pode ser feito, trabalhando com ele já desde agora. Independentemente de tudo isso, quando o sistema voltar, vamos reavaliar isso e, por isso, estabelecemos esses 6 meses adicionais, né, até dezembro, para entender a dinâmica desses clientes. Mas é mais ou menos por esse lado que nós estamos tendo essas conversas com os clientes e o que estamos ampliando de prazo para eles. Obrigado, Raul. Thomas, sabemos que Colbu colocou à sua disposição as suas instalações, pegou recursos ajudou a pagar os turnos adicionais da saúde daqueles lugares onde opera. Você pode compartilhar conosco sobre essa experiência? Eu gostaria também de saber, uma vez mais introduzindo uma das perguntas do público que nós estamos tentando resumir aqui, quais são as condições que serão oferecidas para facilitar esse tempo tão instável para as pessoas? Vocês são geradores, não? Mas eu entendo que deve existir um acordo dentro desse setor, não é assim? Bom, eu gostaria de complementar alguns comentários que a Alicia fez sobre os desafios de identidade de gênero que, de alguma forma, essa crise nos revelou. E também, desculpa, de equidade de gênero. E também dos trabalhos em home office. O home office significa uma carga adicional para muitas mulheres, principalmente aquelas que estão encarregadas das crianças da sua casa. Então, um dos desafios que nós estamos vendo é como flexibilizar durante a jornada de trabalho, principalmente para as mães,
que estão nessa condição de home office, como flexibilizar isso? E uma oportunidade também a todos os homens, não, de ter uma corresponsabilidade. Muitas vezes eles estão muito ausentes, então essa também é uma oportunidade de reforçar esse conceito que estamos querendo fomentar na equidade de gênero. Agora, Teresa, de acordo com a sua pergunta, o Bu está em duas regiões do país, mais ao sul, como em Biobío, que está funcionando já há 10 anos, e esses centros não poderiam funcionar durante essa crise com a sua capacidade total. Então, nós entramos em contato com as autoridades locais para saber como está a saúde da região e oferecemos as nossas dependências para o uso da saúde. E além dessa ação específica, pensamos como, de forma concreta, podíamos nos unir com outras empresas ao governo para representar algo importante para nessa crise. Então, a nossa visão é atuar desde a necessidade dos grupos de interesse com os que nós interagimos, entendendo quais são as suas necessidades, as necessidades dessas comunidades. Com relação à pergunta feita pelo público, em matéria de serviços básicos no Chile, nós o que fizemos foi adiar, durante esse período de crise, onde muitos compatriotas viram os seus ingressos diminuindo, nós adiamos o pagamento desses serviços básicos, dando também uma facilidade de pagamento para 12 ou 24 meses, não um parcelamento. Isso implica, obviamente, entrar num acordo em como diferentes agentes ou pessoas ou agentes envolvidos nessas indústrias podem fazer com que seja possível esse adiamento ou como financiar isso. Essa é uma discussão que estamos fazendo, não nós apenas, mas é o que estamos fazendo entre os diferentes segmentos. Mas, além disso, além de entrar num acordo com essa mecânica, estamos pensando nesse consenso já estabelecido e que é operacional para poder adiar os pagamentos dos clientes mais vulneráveis, para que eles continuem contando com esses serviços básicos tão importantes para a vida durante essa emergência que estamos vivendo. Obrigado, Thomas. E a última pergunta que eu quero fazer, e eu vou introduzir então uma pergunta já das muitas que estão chegando do nosso público. Alicia, eu gostaria que no final vocês fizessem já uma mensagem de encerramento, de como vamos ter uma mudança da realidade de hoje, de acordo com o que vemos de oportunidade para o futuro, uma melhora da economia. E eu gostaria que, no seu caso, Alicia, você pudesse nos contar quais são os modelos de cooperação e liderança Sul-Sul que podemos ter agora para fortalecer a recuperação. Sim, eu acho que existem várias coisas importantes que se combinam com a reflexão final. Bom, precisamos pensar totalmente fora da caixinha, não? Essa pandemia está transformando as relações econômicas e sociais de forma radical e ninguém sabe qual vai ser a sua duração, existe muita incerteza. Então, essa solidariedade que o Raul fala, eu estou totalmente de acordo. Precisamos gerar uma série de mudanças muito importantes. E eu acho que essas mudanças vão a essa reconfiguração da produção, do comércio a nível global. A nível Sul-Sul, existem muitos temas. Tivemos uma excelente reunião com o ministro de Ciência e Tecnologia dessa região e trabalhamos em como a ciência, a tecnologia e a inovação deve cooperar com o setor público e privado para encontrar fórmulas inovadoras, até para criar, talvez, e torcemos por isso, uma projeção para a indústria farmacêutica na região, unificando os esforços. Um pouco o que fez feito
o Brasil com relação ao HIV e a AIDS, onde o Brasil liberou a patente dos remédios. Esse é um exercício que deveremos fazer. E, além disso, algo que eu gostaria de falar, tendo aqui o Thomas Keller da Colbu, é com relação à energia. A região está vivendo uma enorme oportunidade no setor energético. E eu estou muito admirada com o que o Chile está fazendo essa transição para a energia renovável. Aqui, Costa Rica já fez isso há 15 anos, mas essa integração regional de maneira energética é muito importante. O Chile pode ser uma grande plataforma de energia solar, por exemplo, não só para o Chile, mas para toda a região. Se mudamos esse chip, se conseguimos isso no Chile, na Antofagasta, criando uma nova indústria de ônibus elétricos, enfim, vamos pensar de uma forma diferente. Esse é o tema central e a cooperação Sul-Sul aqui tem grandes coisas a oferecer. Mas, principalmente, estamos diante de uma encruzilhada civilizatória. Isso é o que eu acredito. E com isso eu termino também a minha intervenção nessa excelente sessão, porque eu acredito realmente que é uma oportunidade para criar, então, um mundo diferente, um novo mundo, mais sustentável, com um estado de bem-estar mais completo. As empresas agora estão pagando o custo por não ter um sistema de bem-estar mais igualitário, que é muito importante. A Europa, por exemplo, paga menos custo por causa do seu sistema de bem-estar social. E nós não, está tudo muito fragmentado. E não podemos colocar remendos nesse assunto. Então, precisamos pensar de uma forma diferente, num novo pacto, um pacto social, novo, diferente, onde as empresas, Estado e sociedade possam trabalhar. Qual é o mundo que queremos nessa região? Temos empresários com muita potência. Essa é uma região muito capaz em matéria industrial e produtiva. Então, eu acho que devemos abrir essa conversa e mudar a direção dessa conversa. A Tereza e Cepal estão aqui abertas para oferecer esses espaços de diálogo entre as empresas, a sociedade e os governos para mudar como esse setor energético. Existe uma grande oportunidade aí. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Elícia. É bom terminar com uma reflexão positiva de que sim, é possível, existem oportunidades e precisamos pensar fora da caixinha, não? Ver esses espaços de cooperação público-privada. Luiz Felipe, existem muitas perguntas onde falamos de algo que não se escuta na região, que é, na verdade, que é um tema que está em voga na nossa região, que é a corrupção. Como vamos cruzar por isso, sem perder essa agenda, esses objetivos de desenvolvimento sustentável, o clima, como proteger essas populações vulneráveis e qual será o espírito e a fórmula dessa resposta? Recebo uma pergunta também sobre os idosos e também das oportunidades comerciais, enfim, qual é a sua visão com relação a isso no sistema que você enfrenta? Olá, bom, enfim, eu quero agradecer, assim como a Alicia, por ter sido parte dessa conversa. Efetivamente, nós vemos essa como uma oportunidade também. O que queremos, como PNUD, e acompanhando também o sistema das Nações Unidas, é ver essa oportunidade de construir algumas linhas diferentes, onde a sustentabilidade esteja como um objetivo social essencial. A sustentabilidade não só econômica, mas também ambiental e social. E o que eu quero dizer com isso? É a inclusão. Construir uma nova normalidade, mais inclusiva. Exemplos concretos, como falamos de gênero. Como construir uma nova normalidade mais inclusiva com relação ao gênero,
e também relacionado com isso, mas não somente, o sistema de cuidado. Se investimos mais nesse sistema de cuidado, se cuidamos e levamos isso mais a sério, terá uma implicação enorme em termos de equidade e também de produtividade. A conectividade, em terceiro lugar, o que essa crise nos mostra também, que uma das prioridades do governo deveria ser a conectividade e a conectividade, porque está muito vinculado com os padrões de exclusão. Eu acho que não estamos conscientes do efeito que essa crise vai ter sobre o capital humano. Precisamos de ações rápidas e inclusivas para recuperar esse investimento no capital humano. Esses são princípios de uma recuperação. Esse pacto social, onde há essa sustentabilidade social e econômica, deve ser o objetivo. E estamos falando de algo totalmente consistente com a agenda de desenvolvimento sustentável. E como você já falou, isso não acontece sem uma governança efetiva. Precisamos ter muito cuidado, porque essa situação não nos deve levar a um descontrole democrático ou a decisões que bloqueiam a transparência e que, ao invés de construir uma nova confiança com o cidadão, nos leva a uma diminuição da confiança. Então, é uma oportunidade também de recuperar as dinâmicas para reconstruir a confiança. Mas, para isso, precisamos proteger a governança e a transferência e o uso dos recursos econômicos. Muito obrigado. Excelente, Luiz Felipe. Muito obrigado. Uma palavra a todos vocês, ao Sistema das Nações Unidas, com essa visão, e também ao setor privado, essa visão de sustentabilidade econômica, social e ambiental, a inclusão e também muito ancorada nessa governança ética e efetiva, porque no âmbito empresarial deve ser feitos negócios de maneira responsável. Eu tenho que encerrar e eu quero pedir uma frase final do Raul e do Thomas para encerrar, então, esse painel. Raul? Bom, uma reflexão final. Sempre falaram que para o homem a mudança é algo muito difícil. E essa pandemia foi um choque. As pessoas vão se adaptar mais rapidamente às mudanças do que elas pensavam que iriam. E outra mensagem importante é que os governos e as empresas privadas, a sociedade em geral, precisa pensar que o seu investimento principal deve estar nos temas relacionados à saúde, à ciência e à tecnologia. E os nossos países, nós vimos que hoje percebemos que aqueles que investiram nesses temas no passado foram os que puderam sair adiante de maneira mais efetiva. Precisamos pensar na ciência, na tecnologia, na saúde e nos sistemas que devem estar fortalecidos. E o trabalho chegou, então, para nós com uma inclusão financeira também. A digitalização será tremendamente importante. O mundo online vai crescer enormemente no futuro, como contingência a qualquer coisa que pode vir a acontecer mais para frente, porque essa não será a nossa última pandemia. Nós não estávamos preparados para essa, mas esperamos que para a próxima o sistema de saúde seja mais fortalecido, tecnologia e ciência, com mais investimentos, e que possamos estar prontos para enfrentá-las. Tomás, eu peço para que você seja muito breve. Tomás, muito obrigado uma vez mais pelo convite, Tereza. Esse é um momento histórico que estamos vivendo e que exige o melhor de cada um de nós. E será uma vez mais a colaboração, o trabalho em equipe, a solidariedade. São essas coisas que vão nos permitir sair dessa crise. Mais diálogo, mais empatia e mais humildade. E é isso. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada a todos e todas pela participação de vocês, por nos acompanhar. Nós passamos já de 400 pessoas participando. Agradecemos muito desde o Pacto Global das Nações Unidas, a todos vocês que estiveram conosco e esperamos voltar logo. Muito obrigada.
Obrigada a todos vocês. Foi muito legal, muito bonito, muito motivador. Eu me enchi de emoção. Queremos continuar trabalhando assim. Muito obrigada e tchau a todos.